Olá, olá amigos, bem-vindos ao Hotel da Loucura Online mais uma vez. Hoje um Hotel da Loucura Online especial, que é um Hotel da Loucura Online de ensaio para o número de amanhã, que será o ato de abertura da nossa teatro clínica, né? Que é um momento tão sonhado, depois de tanta luta, de tanta resistência, a gente está recomeçando o nosso processo de promoção de saúde mental aqui no Rio de Janeiro, a capital mais louca do mundo, né? Uma cidade violenta, em holocausto, morte para todo lado, e isso precisa ser feito, né? Eu tenho visto as pessoas, os pacientes dentro de presídios, tenho visto os pacientes dentro de hospícios, tenho visto os pacientes dentro de comunidades, de favelas, e realmente o que nós estamos vivendo é o holocausto, não tem outro nome, né? São gerações após gerações de doentes mentais, de pessoas que não tiveram nenhum tipo de cuidado, de autoconhecimento. Então é hora de mudar essa história. E a gente muda essa história abrindo a nossa teatro clínica, né? Refundando o Hotel Espada Loucura, que é a nova sede, né? Reabrindo a sede da Universidade Popular de Arte e Ciência, né? Que está no seu ano 8. E a gente vai conseguir fazer isso de um único jeito. Depois de todos esses 20 anos estudando medicina, nós só vamos ter um único jeito, que é a maneira da ciência, né? É a ciência que manda no mundo, é a ciência que inventou essa modernidade inteira, foi a ciência que fez a bomba atômica, que fez os computadores, que fez os relógios de pulso, foi a ciência que fez tudo que nós estamos caminhando, fazendo. Hoje tem o dedo da ciência, porque historicamente realmente se comprovou que nós não estávamos lidando com deuses, nem com Deus, né? Nós estávamos lidando com energias, com forças, princípios da natureza, né, forças energéticas que naturalmente os nossos ancestrais e naturalmente os povos originários que deram origem à nossa cultura chamavam de deuses, personificavam enquanto deuses, divinizavam as forças da natureza, né? Então isso é uma projeção do ego, né? Então o ego fica projetado naquela força da natureza. E depois, com a evolução do conhecimento e a experiência e o estudo da experiência, a gente foi descobrindo que tem outras maneiras mais distanciadas criticamente, né, de descrever essas forças, e isso vai dar origem à química, à biologia, à física, né, às disciplinas científicas modernas. E que muitas pessoas acabam tratando como se fosse religião, né, porque acabam tratando de forma fanática também, projetando seu ego na natureza, né? Atribuindo classificações à natureza que não existem. Mas esse assunto da ciência, então, é muito importante. E a definição que eu estou propondo aqui para a gente trabalhar, né, um conceito de trabalho para nós aqui no MEIA, no Rio de Janeiro, no Brasil, é a explicação dos problemas através de receitas testáveis pela comunidade. Mecanismo, né, para usar o termo científico. Mas é isso, então você tem que ter um problema e você tem que ter uma receita pela qual aquele problema poderá ser resolvido. E essa receita é como um pedaço de bolo, né? Como uma coisa de. Como um bolo que você vai fazer, que se você misturar as coisas de certa maneira, você vai chegar no lugar desse bolo. E aí, se não faz o bolo, não é ciência. Se faz o bolo, é ciência. Se não faz saúde mental, não é saúde mental, né? Não é ciência. Se não faz saúde, não é ciência. Se faz doença, é promoção da doença, é marketing, é neurose, é negação de si próprio, né? Então a ciência, ela tem esse caráter transformador, esse caráter emancipador, esse caráter transformador da vida do indivíduo, da vida da família, da vida da comunidade, que aprenda a explicar o mundo dessa maneira, né? E isso tem já aí desde o Galileu, pelo menos, né? Que foi o primeiro grande cientista, né? Que começa a trabalhar em 1609 e fazer as suas publicações e tudo, né, suas divulgações. Então isso aqui é muito importante, isso aqui vai ser a base do nosso trabalho, e a gente vai ter que entrar por aí para poder encarar o dragão, né, o dragão que pousou no espaço, como diz o Lula, né, Vanderlei. Então a gente vai ter que encarar o dragão que pousou no espaço. E é o nosso desafio aqui na Clínica Teatro Terezinha Moraes, na UPAC 2018, o 8º ano, que é isso. Uma ciência contemporânea para a saúde mental do nosso tempo. Uma ciência que ajude a gente a compreender o comportamento humano, explicar a natureza e nos guiar de forma clara e adequada no mundo, né? De modo que a gente tenha cada vez mais prazer e alegria e potência de agir, mais saúde mental, do que essa promoção de doença que nós estamos vivendo aí, com as pessoas totalmente derrotadas, né? Corrompidas ideologicamente, corrompidas esteticamente, corrompidas
por a ideologia do dinheiro, pela ideologia da sexualidade, da monossexualidade. Né? Então tudo isso aí tem que rever, e a ciência realmente é uma ótima maneira para rever, reestudar, repesquisar, pesquisar, descobrir, né? Descobrir soluções antigas para problemas velhos. E aí a gente tem essa coisa aqui que toda pesquisa tem que começar com ela, né? Que é quais experiências podem ser consideradas bem-sucedidas e reprodutíveis. Então vai ter que ler, tem que capinar o terreno, tem que ir atrás, tem que ir fazer tal para poder descobrir os erros que já foram cometidos e os acertos que já foram cometidos. Vai descobrir muito mais erro do que acerto, né? Mas a gente acha acertos. E aí no campo da saúde mental a gente vai chamar atenção para esse campo, né, que é justamente o campo do meu trabalho, onde eu sou professor associado da divisão de psiquiatria transcultural lá da Universidade McGill, né, que a gente vai ver já por quê. É uma coisa muito simples, na verdade, né, que parece que é muito simples, parece muito objetiva e que causa uma polêmica porque nós estamos sob julgo do marketing farmacêutico, né, que invadiu aí a cabeça das pessoas. E elas não sacaram ainda, mas vão sacar, né? Porque precisa que alguém diga e para as pessoas percebam, né? Se não dizer, ninguém percebe. Mas se alguém disser, as pessoas vão começar a pensar sobre isso, vão começar a falar sobre isso, e aí começa a transformar a cultura, né? E transformar a saúde. Então a psiquiatria transcultural, psique em grego quer dizer espírito, mente, e atros, a cura, né? O curador. Trans através da cultura cultural. Então a gente tem exemplos muito famosos, né, grandes experiências, grandes, né, papas consagrados dessa abordagem. O mais famoso, o cientista mais citado do milênio é o velho Freud, né? Velho Freud já sabia, velho Freud já dizia. E ele justamente dizia isso, dizia que tinha que olhar os sonhos, que tinha que olhar a subjetividade, que tinha que conversar com o paciente, tinha que exaurir a anamnese, tinha que ir na história da família, não é isso? Então, tudo isso era valorizar o que o paciente fala e o que o paciente não fala, né? O Jung também foi outro, né, que trabalhou com Freud e continuou a obra dele e mostrou a importância dos fatores históricos, né, da evolução histórica, da evolução histórica da cultura e da mente humana, né, que como diria o Gregory Bateson, que a cultura e a mente são a mesma coisa, né? A cultura é a nossa mente estendida, né? A cultura é o nosso cérebro em movimento, né? Estendido no ambiente, porque a gente não pode achar que, tendo a complexidade cultural que nós temos e os 3 milhões de anos de evolução, né, hominídea conhecida que nós temos, que alguma coisa acontece fora da nossa cultura e que isso não é condicionado evolutivamente, historicamente, né, como alguns querem fazer o grosso da população crer. Então, o Jung vai mostrar isso, que tem padrões, né, que tem padrões históricos, né, padrões narrativos, padrões de personagens que ele chamou, ele usou o nome dos gregos de arquétipos, né? Então tudo na nossa espécie cultural é condicionado pelos arquétipos. E depois vamos falar melhor disso, né? A gente vai avançar a abordagem dessa psiquiatria cultural através da arte hoje aqui, né, nesse momento. Como um ensaio aqui no Hotel da Loucura Online, e amanhã ao vivo. Quem quiser, vem ao vivo para dialogar. Porque vocês sabem que no diálogo é que acontece. E depois também outro exemplo que eu chamo, que eu invoco nesse momento, a doutora Nise da Silveira, né? A doutora Nise da Silveira, que é um espírito da nossa comunidade, né? Que é uma entidade da nossa comunidade, é um patrimônio do brasileiro, é um patrimônio do Rio de Janeiro, é um patrimônio do carioca, é um patrimônio do suburbano, é um patrimônio do grande Meyer, é um patrimônio do engenho de dentro, e esse patrimônio está indo pelo ralo, né? Está indo junto com a política de saúde mental pública, né? Está indo pelo ralo, alta mortalidade, e a gente não pode fazer isso. Mas a Nise foi uma grande revolução. Vou falar um pouquinho dela, porque não dá para não falar dela, né? Aqui no Rio, e aqui no Engenho de Dentro, e aqui no Meyer. E também o Perry, que é outro da Califórnia, que trabalhou com Jung, que é uma turma, né? Todo mundo trabalhou junto. E também, finalmente, o professor Raymond Prince, que era desse movimento lá do 2º Congresso Mundial de Psiquiatria, em Zurique, ele participou desse congresso, que é o fundador da divisão de psiquiatria transcultural da McGill, que acaba sendo a divisão mais antiga do mundo aí, nesse campo. E eu cito, né, a Jasmine Gusder, que é a minha professora, minha mestra, trabalha, né, eu vou dar aula com ela no ano que vem aí, né, na McGill, e o professor Lawrence Kiermaier, que é o meu orientador, a pessoa que revê o meu trabalho na McGill. E aí eu trago essa imagem maravilhosa do Prince,
que é o fundador da divisão, em 59, iniciando a sua pesquisa, né, na saúde mental transcultural, justamente trabalhando com os babalossanhas e os babalaôs em Abeokuta, na Nigéria. E vocês sabem que essa cultura iorubá é de importância primal para nós aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Então tudo isso é uma confirmação dessa caminhada e dessa abordagem, né? Porque justamente o Raymond Prince vai relatar muitos casos e muitos tratamentos de esquizofrenia, de psicose aguda, psicose crônica, e através dos métodos da psiquiatria iorubá, né? E da psiquiatria transcultural ou iorubá. E ele relata superioridade de meios, né? Relata superioridade em relação à psiquiatria ocidental, né? Que usa de eletrochoques e drogas psicotrópicos em alta dose. E ele inclusive vai falar da erva Haluófia, que é uma erva que os iorubás usam para efeitos antipsicóticos e efeitos calmantes intensos. Como Hipócrates também falava do eléboro, né, para tratamento da mania, né, da loucura. Então isso aí não tem novidade. A droga é a utilização antiquíssima na humanidade. O problema da droga é o lucro, né, em cima disso, e a perda de ritual, né. Então eu tenho a felicidade de ser parte desse time aí da McGill. Hoje, né, sou parte do time, depois de 3 anos e meio trabalhando lá com eles, e trabalhando em Montreal, e podendo retornar para o Brasil com essa vitória, com essa possibilidade da gente hoje ter uma inserção internacional permanente e não depender do terceiro-mundismo científico, né, da mediocridade consentida da colônia, né, onde a originalidade é sempre atrapalhada, né. Então, bem-vindos ao primeiro curso de Arte e Saúde Mental da UPAC, que durará 4 meses e que nós estamos aí abrindo. E a gente espera, quando a gente faz esse curso, que ele inspire, né, os nossos atores, que inspire a nossa comunidade, que mostre para a nossa comunidade que tem soluções, que não precisa inventar a roda, que a gente pode fazer coisas muito boas. E nós vamos abordar esses grandes autores no campo da arte, da psiquiatria, da saúde mental, que é o Hans Prinzhorn, o Osório Thaumaturgo, de São Paulo, o Eric Cunningham Dax, da Austrália e da Inglaterra, a doutora Anise, aqui do Rio, John Perry, da Califórnia, de São Francisco, Lula Vanderlei, aqui do Rio, né, com quem a gente tem contato, e meu supervisor, e trabalhamos, né, juntos no hospício, no Hotel da Loucura, no hospício. Ele segue lá dentro, resistente, né, é um dos descendentes da Anise ali naquela experiência, o único clínico, né, o único médico descendente da Anise ali. Dr. Jacarpan, de Genebra, né, o Teatro Clínica, né, o Teatro Clínica Jacarpan, em Genebra, e o Fred Hickley, na Jamaica, que tem uma experiência muito importante com cultura e promoção de saúde. E isso aqui nós vamos abordar com calma ao longo desse quadrimestre, nos próximos 15, 16 encontros que nós vamos fazer. E hoje, como está começando, eu vou falar um pouquinho da Anise, né, para a gente abrir com ela, que a Anise é a nossa realmente mestra, foi ela que me botou nesse caminho de psiquiatria, que eu jamais pensei em fazer psiquiatria. Eu achava a psiquiatria uma disciplina ineficiente e violenta, então quando eu vi a Anise, eu falei, opa, tem coisa aí, vamos por aqui, deu certo. Né, olha ela aí, jovem, né, a jovem Nise da Silveira, uma brasileira, nordestina, presa política, presa em tempos de ditadura, trabalhou em tempos de ditadura, que nem a gente vai ter que trabalhar, e vamos por aqui, que é a ciência. Quando é ciência, nem a Inquisição segura. Isso foi o que o Galileu mostrou, entende? Se a gente estudasse a história do Galileu, a gente não estaria na mão da Inquisição como o Brasil está hoje, de novo, né? Mas tudo bem, então a gente vai fazendo e vamos ver aqui a doutora Anise. Então a Anise é uma psiquiatria científica, ela fala sobre isso nas entrevistas, trabalhou aqui no Hospício do Engenho de Dentro, né, na masmorra do Engenho, continua com a mesma mortalidade alta de sempre, parece que está aumentando a mortalidade pelo uso excessivo de psicotrópicos, né, péssimo cuidado clínico, tudo assim. Em 1946 ela funda o Museu de Imagem do Inconsciente, abre o ateliê de pintura, né, que depois viria a ser chamado de Museu de Imagem do Inconsciente. Em 52 ela faz a grande exposição de arte né, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no MASP de São Paulo, e ela funda a Casa das Palmeiras logo na sequência, quer dizer, uma coisa depois da outra, né? E quer dizer, é um momento muito fértil que depois você tem que sustentar, né? E ela vai para o Jung, né, em Zurique, faz 2 anos de formação com ele, com o grupo dele,
e ela tem uma produção científica e artística intensíssima, né? Sem paralelos. Então a doutora Nise realmente é a nossa guia, né? É a nossa ideia de uma ciência brasileira, né? E aqui essa foto maravilhosa do Jung, né, na casa dele, lá em Zurique, fazendo o forno da alquimia, né? Trabalhando no forno da alquimia. Então vocês vejam que o Jung era alquimista mesmo, né? O homem era uma pessoa de práticas e de desenvolvimento, era o forno da alquimia, né? Então isso é uma coisa que o Jung serviu como cientista, né, dessa alquimia. E ele fala que a alquimia é a medicina antiga, que a medicina se conservou através da alquimia. Então nada disso vai ter novidade. Tudo é muito antigo e o que é novidade é a nossa ignorância, né? Então vamos em frente. E aqui a gente traz então o nosso primeiro autor, assim, que a gente vai discutir com um pouco mais de calma, só para inspirar, né, as pessoas, só para provocar as pessoas a refletir, né, a conhecer a história, que é o nosso querido Prinzhorn, né? Que eu estou chamando aqui de conhecimento ancestral antecedente científico. O Hans Prinzhorn, que é a expressão plástica dos enfermos mentais, uma contribuição para a psicologia e a psicopatologia da configuração formal, que é o livro que ele publica, né? Olha aí, ó, o Prinzhorn. Ele era médico, ele era psiquiatra, ele era crítico de arte, ele era poeta, era cantor, era escritor, era um polímata, era investigador psicodélico, e isso tudo ele deixou com grande marca na obra dele, que foi a obra que é essa Bildnerei der Geisteskranken, que é a atividade plástica dos enfermos mentais, a contribuição da psicologia e da psicopatologia formal da configuração. E aí o nosso querido Prinzhorn, ele faz revolução no campo. Ele publica em 1922 esse livro, né, que é o livro né, que é a expressão da loucura, a expressão dos enfermos mentais, e ele vai justamente fazer isso aqui. Então ele vai trazer um conceito que a Anísio da Silveira vai usar, que o Osório César vai usar, que todos nós, né, do século XX para frente vamos usar, que é que a obra de arte representa documento psíquico por ela própria. Que a gente tem que entender o que a obra de arte expressa na linguagem da arte, na linguagem da cultura, na linguagem da tradição, na linguagem, né, da pessoa, do ser humano, para poder, como diz a própria Nise, penetrar no mundo interno do paciente. E dali você proceder, né? E dali você fazer o diagnóstico, e dali você fazer a terapia, porque dali você consegue. Você está mexendo no inconsciente, você já entrou no inconsciente através da terminologia da arte. Isso foi importante porque rompeu a tradição classificatória de doença, a tradição nosológica da medicina, que está viva até hoje, que é o Diagnostic Statistic Manual, que os psiquiatras, né, do final do século XIX, a primeira coisa que tentaram fazer foi isso, classificar a patologia da expressão, né, quer dizer, como se a obra de arte fosse uma doença e que devesse ter seus aspectos mórbidos catalogados. E isso se mostrou mais uma confirmação da promoção da doença, né, mais uma confirmação dessa cultura mórbida, que é tão característica da medicina moderna, né, dessa medicina dita científica, né, que disseca cadáver, que maltrata e tortura e mata animais para fazer pesquisa, e isso, na verdade, rompe com a tradição médica, né? Isso é uma ruptura com a tradição médica, que é uma tradição biofílica, uma tradição da vida, é uma tradição ligada à natureza, né? Ligada ao feminino, às mulheres, né? Então, tudo isso é importante de ser refletido nesse momento, né, que nós estamos nessa crise, na crise das bases da nossa civilização. E ele também, como Anísio, falava de ênfase na improvisação, sem dirigir, buscando a expressão espontânea. Isso é outro lado distintivo da nossa linhagem. Nós somos improvisadores, trabalhamos com isso, né? E o estudo da configuração expressiva, como na grafologia. E ele vai citar alguns autores da filosofia que estudavam a questão da configuração estética, da arte. É a teoria da arte. Ele diz, o psiquiatra que não souber a teoria da arte, a terminologia da arte, não vai conseguir dialogar com o delírio do paciente, nem com as imagens. Como Jung também vai falar de mitologia, né? Como a mitologia enquanto uma linguagem, né, pela qual a gente dialoga
com o inconsciente, né, das pessoas. Agora, o que a gente vai mostrar é que precisa de uma linguagem formal, de uma linguagem artística, de uma linguagem adequada para lidar com esses conteúdos. É isso que é a grande contribuição do Prinzhorn, é isso que é a grande contribuição da Nise e do Osório César, né? Então ele vai falar isso, né? Ele vai falar até o rabisco mais simples, como temos destacado várias vezes, é como manifestação de movimentos expressivos, portador de elementos psíquicos. E todo o âmbito da vida psíquica se toma em perspectiva, né? Então, com um trabalho, você consegue uma outra dimensão de relação com o cliente. Você consegue uma outra dimensão de compreensão, né? De visualização, de emoção, né? E buscar a expressão de cada um, a expressão de cada individualidade, a expressão de cada singularidade, né? Cada singularidade expressa de uma diferente maneira, e isso é que precisa o médico ter sensibilidade, precisa o médico ter capacidade, ter repertório, ter conhecimento para poder dialogar com essas formas tão variadas, né? Com essas imagens tão variadas, com essas emoções tão variadas, né? Como, por exemplo, nessa obra que é do caso 109, né? Que é o caso da coleção Prinzhorn, que nós vamos saber já como ela acabou. De novo ele, creio que a perfeição de uma obra não se pode expressar de uma outra maneira que com a máxima vitalidade em sua configuração mais consumada. Qualquer outra valoração recorre a pontos de vista culturais muito complexos e de caráter auxiliar. Por eles, o conceito de arte se tornou totalmente incolor e, por sua ambiguidade emocionalmente exagerada, são utilizáveis apenas em debate de princípios. Ou seja, vamos vivenciar a emoção, vamos vivenciar o improviso, vamos vivenciar a pessoa, né? Não vamos ficar de debate vazio, negócio de autoridade, mausoléu, museu. Entende? Isso aí não é a arte, isso é outra coisa. Isso é o ego das pessoas projetado em cima da arte. A arte é movimento, a arte é manifestação, a arte é cor, é vida, é documento psíquico, é tradução da nossa realidade, é representação da nossa realidade, é representação dos nossos sonhos, não é? Então tudo isso precisa ser corrigido. E o Prinzhorn corrigiu, e por isso que deu certo, por isso que ele engrenou e foi para frente. E por isso que eu acho que todo médico tem que ser artista também, tem que ser cientista para ter a base, né? Senão fica vítima da indústria farmacêutica. E tem que ser artista também, para poder vivenciar essa questão, né? Para poder experimentar essa questão da transformação através da cultura, da arte, né? Da imagem. O que é a imagem, o que é produzir uma imagem, o que é você configurar uma imagem, criar como o Prinzhorn está tão dedicado, escreveu um livro inteiro imenso, maravilhoso, sobre essa questão da configuração criativa, né? Então isso é por onde a gente vai andar, meus amigos. Se a gente for tentar andar por outro lugar, vai demorar 500 anos ou 1000 anos até, entende? Então a gente não pode perder tempo no contexto social que nós estamos vivendo, que é um contexto de genocídio, de holocausto, né? Holocausto dos psiquiátricos, né? Dos pacientes vulneráveis, que é isso que eu acho que demanda ação, algo precisa ser feito, né? Não podemos assistir a população toda pobre e vulnerável ser assassinada da maneira como está sendo. Isso quem perde somos nós, quem fica mais desumano somos nós, quem fica mais brutos somos nós, os ditos normais, os ditos sãos, né? A cada marginal, a cada louco, a cada, né, lumpen proletariado desses que a gente perde sem saber quem era, o que viveu, como viveu, do que viveu, por que morreu daquela maneira, como viveram as condições de vida, como foram as condições de vida da família, da comunidade, da cidade onde ele vive, a gente está deixando de fazer o nosso trabalho de cuidar de nós próprios, né? E estamos deixando de fazer o nosso trabalho de cuidar da nossa vida, da nossa cultura, da nossa cidade. Então, isso é um beco sem saída, né? Como tem demonstrado a experiência. Então é importantíssimo que a gente desenvolva abordagens científicas como o Hans Prinzhorn desenvolveu, porque foram abordagens prolíficas, abordagens que produziram muito, e produz essa qualidade de imagem, né? Produz esse tipo, né, de fantasia, né, de transformações do inconsciente, né, de emergência de arquétipos, Carl Jung, né, toda, né, a tempestade do Shakespeare, né, todo esse somos feitos da matéria que os sonhos são feitos e nossa existência termina em sono, né? Então isso tudo ajuda a gente a entrar. E aí o Prinzhorn,
ele tem um fim assim muito louco, né, trágico. Ele parece que estava fazendo um experimento com a droga mescalina, né, que é derivada do alcaloide do milho, e lá do mescal, né, lá do México. E em 33, no ano que Hitler sobe ao poder na Alemanha, ele morre aos 47 anos no experimento psicodélico. E isso certamente foi uma tragédia, mas eu imagino que a energia devia estar muito, muito, muito pesada lá na Alemanha nazista, né? E aí, o chefe do Prinzhorn, que era o Karl Wilmans, quando na clínica de Heidelberg, né, na Alemanha, é substituído por um médico do partido nazista, que sobe ao poder nesse ano, Karl Schneider, que produz o programa de eutanásia, de holocausto, Action 74, que elimina grande parte dos artistas junto com os pacientes psiquiátricos alemães. Era o início do grande holocausto, né, que durou 12 anos aí. Da história moderna, né? E os psiquiátricos mais uma vez anunciaram isso, mais uma vez viveram primeiro, mais uma vez mostraram para a sociedade o que estava acontecendo, mas a sociedade bruta, a sociedade cega, né? Cega por ideologias de dicotomias falsas, de competição falsa, e afundaram, chafurdaram na lama, e nesse momento os vulneráveis que foram pegos foram os judeus, né? Na Alemanha, os cidadãos de origem judaica, né, no leste europeu quase todo, foram assassinados, foram destruídos. Holocaustos, né, totalmente destruídos. E isso poderia ter sido previsto, né, porque estava já indicado aí, ó, 33, como está sendo indicado para a gente, com esse holocausto aqui no Brasil da população vulnerável, né, com essa população de baixo status socioeconômico, né. Então isso tudo vai mostrar o destino trágico, né, que essa arte da psiquiatria carrega, né, e nesse contexto do nazismo, justamente, que eu tenho falado muito, que tem muito nazi fingindo que é nise, né. Então é assim, as pessoas fingem que é nise e vão fazendo a coisa né, para avançar a morte. E aqui essa imagem maravilhosa também do caso do 117 da coleção Prinzhorn, que está lá, vivo até hoje, mas os artistas foram mortos no Holocausto, né? No início do Holocausto. E eles produziram, né, como o Fernando Diniz, como o Emílio de Barros, como o Carlos Pertuz, produziram imagens desse nível, dessa qualidade, né, que traduzem realmente imagens de renascimento, né, de Jesus Cristo, né? Quem está pintado é Jesus Cristo. Nada mais, nada menos. Então é isso, meus amigos. Esse é o Prinzhorn, né? Então olha como o Prinzhorn foi importante. Hoje a coleção parece que tem 20 anos, né? E isso, 20 anos não, foi fundada em 1917, quando ele começa a trabalhar lá. Logo depois ele começa, e hoje a coleção está lá, é visitável, tem o Museu Prinzhorn, está tudo lá. Então, para fechar aqui a nossa fala hoje, né, que é uma coisa bem rápida, só para dar uma provocada no diálogo que nós vamos fazer lá na Teatro Clínica, né, na segunda-feira, 17 horas, 27 de agosto. Então, onde que isso aplica? Isso aplica na medicina em geral, porque aí o médico passa a ter outros recursos para fazer anamnese, outros recursos para fazer terapia, outros recursos para dar o diagnóstico. Isso, obviamente, é revolucionário no campo da psicologia e da psiquiatria, né? Deveria ser revolucionário, que não foi revolucionário porque não entenderam. Isso tem impacto na sociologia, na história, na antropologia, no estudo da imagem, no estudo da história da produção da imagem humana. Isso pega filosofia, estética, teoria da arte, museologia, patrimônio, memória. Isso também traz o debate de neurociência, cibernética, porque está falando da natureza do cérebro, está falando da natureza da mente, está falando do comportamento humano, do controle humano. Fala de cognição, que é esse campo do estudo do conhecer, né, do conhecimento, né, de como é que a gente conhece, controla o nosso corpo, né, controla as máquinas. Isso também faz a gente refletir sobre a questão da evolução, da biologia, né? Isso é uma aula de biologia humana. Isso é um mergulho na biologia humana, na natureza humana. E como eu disse outro dia, o médico que não estuda biologia é que nem o agricultor que não conhece a terra, né? É perigoso. E então a gente traz ele, o maior médico de todos os tempos, né? O médico que morreu com 107 anos na Grécia, aqui nesse quadro maravilhoso, ele de rosa, ele com manto rosa, Hipócrates, o maior médico da Grécia, e o Demócrito, que era um dos maiores sábios da Grécia, justamente no momento em que Hipócrates é chamado para diagnosticar a loucura de Demócrito. É uma cena clássica da antiguidade.
E o Hipócrates, então, eu estou trazendo ele porque ele também é um exemplo dessa ciência, e ele também fala a mesma coisa que o Prinzhorn, que fala a mesma coisa que o Jung, que fala a mesma coisa que o Paracelso, que fala a mesma coisa que o fundador. Então a gente está falando de anamnese hipocrática, né? Estamos falando de juntar a memória das imagens, juntar a memória dos sintomas, juntar a memória do delírio, né? Juntar a memória do que é a expressão humana, né? Da evolução, da história evolutiva humana. A anamnese hipocrática hoje precisa passar pela história evolutiva humana, porque é uma informação contemporânea, que os nossos pacientes sabem, e que eles sabem, né, uma renovada compreensão da natureza humana. Então, se o médico não dialoga com tudo isso, ele, através da história, da recuperação da história da pessoa, ele fica fora do mundo. E a questão dessa ferramenta de diagnóstico, isso é muito importante para nos ajudar a ter um diagnóstico correto, ter um conhecimento correto do que o paciente está vivendo, está passando. E esse diagnóstico correto equivale ao tratamento correto. Se você tem um diagnóstico bem feito, que é catalogado na história da medicina, que aí vai ter tratamentos que foram testados por outros médicos, ligado com esse diagnóstico, a gente vai ter o tratamento correto. E o Hipócrates fala isso, quando o tratamento não dá certo, deve-se rever o diagnóstico e a anamnese, porque alguma coisa saiu do lugar. Né? Porque quando está tudo certinho, a tradição médica prevê, né, essas coisas todas. Hipócrates dizia determinar os significados simbólicos do sintoma, determinar as mudanças, o que mudou, o que aconteceu. Então tudo isso são sintomas, são imagens que aparecem, né? São delírios que aparecem, são compulsões, violências que aparecem. Então nós como médicos temos que ter recursos que passam pela terminologia da arte, passam pela mitologia, passam pela capacidade de analisar imagens que, se não tiver, fica devendo, né? Não passa de ano, fica preso na faculdade de medicina e vai para o burnout, que está pegando geral, né? Todo mundo pirando aí no campo da saúde mental. E aí ele falava também tratar através de dieta, exercícios físicos, teatro, música e meditação. Em último caso, usar a droga, o Eléboro, né? Usar a Halof, usar o antipsicótico, o Effexor, o antidepressivo, o ansiolítico, o que tiver que usar para conter, né, um último caso, mas antes exaurir a anamnese, exaurir os sonhos, exaurir, né, os exercícios físicos, o teatro, né, para que você consiga saber o que aquela pessoa tem e possa dar a ela uma opinião que seja uma opinião de diagnóstico verdadeira, né, e que seja útil e que ajude ela a andar com aquela história. Quem nunca foi ao médico e recebeu um bom diagnóstico e saiu do médico curado? Não é? Um médico, quando é bom e dá um bom diagnóstico, poxa, a gente sai leve, né? Agora, o médico, quando é ruim e dá um diagnóstico péssimo, que não é bem feito, que deixa você nervoso, aí é horrível, é pior do que a doença. Então, o médico tem uma força de diagnóstico que é muito importante. Hipócrates falava muito disso, né? Está faltando Hipócrates. E ele falava também, a causa da loucura é a ganância e a competição. Na hora que você introjeta, você começa a sabotar você mesmo. Pronto, né? E justamente aqui ele fala, Demócrito era um sábio, ele estava dissecando os animais, estudando anatomia, conversando com a natureza, estudando. E o povo da cidade de Abdera que eram gananciosos, competitivos, estavam querendo inferiorizar os outros o tempo inteiro e se inferiorizando ao mesmo tempo. E Hipócrates diz isso, Demócrito não está doente, a ganância é a causa da loucura. Sejam mais humildes e aprendam uns com os outros. Né? E aí, para terminar também, só para fazer um diagnóstico, né? Aproveitar que estamos falando de diagnóstico, dar um diagnóstico aqui para a nossa comunidade, que a gente está falando, está vendo isso, a guerra dos sexos, né? O crime passional, o feminicídio, esse padrão em que o masculino ataca o feminino. E aí, como é que a gente descobre quando isso começou? Né? Isso é difícil de saber, tem que saber quando é que vai ser. Né? Aí precisa de terminologia da arte, de imagens, precisa de padrões, precisa estudar antropologia, precisa estudar mitologia, precisa estudar história, precisa ser o Prinzhorn, para poder, né, a escola do Prinzhorn, que é o que a gente está propondo que nós sejamos aqui no Rio de Janeiro. Uma verdadeira escola de arte e psiquiatria, que não seja teórica e que não seja prática só também, que seja as duas coisas juntas, seja prática e teórica, porque aí vai dar certo. E aí a gente entra nessa coisa aqui da evolução humana, 3 milhões de anos, grandes primatas bípedes, né, surgem na África, vem lá, né, vem de lá, da África, da Tanzânia, da Etiópia,
né, quando começou ali os primeiros chimpanzés em coevolução junto com a floresta, andar na savana e se transformar em ser humano. Isso vai evoluir por 2, 3 milhões de anos, e eles já faziam, os chimpanzés já fazem rituais, já dançam para a chuva, já dançam para o trovão, já dançam para o fogo, né? Não dominam o fogo, mas a gente começa a dominar o fogo, começa a sentar em roda, começa a fazer representações, começa a fazer mímica, começa a fazer histórias, começa a desenvolver sons, cantos, poesias, linguagem, discurso, até quando chega aqui, tá vendo, né, na imagem, no Paleolítico Superior, né, que vai a 30, 40 mil anos atrás, quando nós, seres humanos modernos, começamos a encontrar estátuas de representações de deusas, né, por todo o final desse período paleolítico. E aí, essa coisa vai evoluindo e vai se transformando a partir do passado, né, do que aconteceu, e isso vai surgindo novas representações e variações dessa representação, até chegar aqui no Neolítico, né, quando começam a surgir os deuses, quando começam a surgir as nossas primeiras civilizações, a civilização egípcia, a civilização asteca, civilizações africanas, civilizações orientais. E a egípcia realmente é um protótipo desse momento, que é quando começa a surgir esse padrão de 16 deuses, né, de 16, esse oráculo de 16 parâmetros, que é de origem egípcia, que vai influenciar toda a cultura humana, depois de toda a mística humana vem daí, do candomblé, a alquimia, né, a geomancia, tudo é de 16, né? 16 são 16 parâmetros, que são, na verdade, 16 forças naturais divinizadas, né? Projetadas com a energia psíquica humana que vai virar divindade. E essas divindades, então, vão ter esse papel do desenvolvimento dos deuses solares, né? Que aqui até aparece, né? Essa deus solar aparece o Ra e o Horus aqui, que são os deuses solares. São eles os primeiros reis, né? Os deuses solares são os primeiros reis. Eles são os primeiros organizadores da vida social humana. Eles são os primeiros egos que aparecem. Eles são as primeiras individualidades que vão inspirar e que seguem inspirando até hoje. Entretanto, acontece um fenômeno, né, mitológico que é descrito, né, bem registrado pela mitologia e pelos estudos arqueológicos, que é na Suméria, quando um desses deuses solares se volta contra a deusa. E aí, que é o deus Marduk, que tem um relógio de pulso, né, que os sumérios é que dividiram as horas em 60 minutos e o dia em 24 horas, e fizeram a civilização, toda a nossa civilização, o pão, o queijo, o saneamento básico, os prédios, a rua, a divisão das ruas em quadrados, o relógio, os contratos, os cartões de crédito, tudo são invenções sumérias, né, vem de lá. Então o monoteísmo, né, a primeira religião monoteísta, que é esse deus aqui, o deus Marduk, que vai atacar. Então o negócio começa com o monoteísmo, né, quando um desses deuses, né, se rebela e se volta contra o conjunto dos outros deuses. E aí começa essa coisa da violência, né, de um matar o outro, de um atacar o outro, e o desequilíbrio começa a se instalar em torno de um elemento só, de um monodeus, né? E isso vai também aparecer com o rapto, né, com o estupro da mulher, né, com o ataque contra a mulher, o estupro de Perséfone, né, pelo deus patriarcal, o Poseidon, né, no caso, mas que isso é um motivo que vai aparecer muito na nossa sociedade, né, um motivo mitológico que já é desse patriarcado aí, né, sumério, né, que começa com 2000 anos, mas que vai se estender por todas as culturas e que hoje está estrangulando o mundo, né? Essas guerras todas, essa coisa, o Trump, né, é isso. E isso então vai levar o Abraão a querer matar o próprio filho, né, quando Deus fala, mata o filho, sacrifica o menino para mim, porque eu quero. E aí o fanatismo é total, né, a sorte é que teve um anjo que interviu, falou, não precisa matar mais, para de matar. Mas essa verdade única, né, esse fanatismo único, né, as escritas por alfabeto, a Bíblia, né, os livros, geram verdades únicas. E aí isso vai ter uma expressão muito, muito grande do século XIV ao século XVIII, quando a gente queimou 9 milhões de mulheres nas fogueiras, né, da Inquisição, que é outra expressão desse mesmo Deus aqui, patriarcal, que vem atacando o feminino, né, que começa aqui na Suméria, depois vai para o mundo mediterrâneo, os judeus, né, e o Ocidente inteiro, até culminar nessa aberração que foi
né, a queimar as mulheres sábias da nossa comunidade. E isso finalmente chega nas Américas, onde nós tínhamos uma civilização de 40 mil anos, nesse mural do Davi Alfaro Siqueiros, quando esse Deus monoteísta, né, com a cruz, que é um punhal, invade os nossos profetas, né, os nossos profetas de imperadores, e os cães raivosos, né, desse monoteísmo violento, disfarçado de Deus, mas na verdade trazendo a Inquisição, decreta o Holocausto, né, nas Américas até hoje, né, nós estamos vivendo essa cultura de traição, essa cultura de feminicídio, de morte contra a natureza e de degolar o nosso pai honesto para ficar o pai assassino, né, no lugar, o patriarca assassino, que está aí pintado pelos Siqueiros com o martírio de Cuauhtémoc, né? Aqui a invasão dos espanhóis, né, fazendo uma fascinação simbólica sobre o rei Cuauhtémoc, que foi o último imperador asteca a cair na mão dos espanhóis, né, do monoteísmo fanático, né, origem do trauma. E, finalmente, o martírio e a morte de Cuauhtémoc na mão dos espanhóis, que foi torturado 4 anos publicamente, etc. E o Davi Alfaro Siqueiros, então, faz uma profecia que é o renascimento do rei Cuauhtémoc, do profeta indígena, do profeta, né, do povo das Américas, e ele, então, destrói esse monstro simbólico, né, que aportou aqui nas Américas através disso. Então, isso aqui, para mim, narra a história do trauma feminino, do trauma ocidental, que é a perda do contato com a natureza e com a deusa, em nome de uma ordem masculina, monoteísta, né, hoje branca, né, que estupra as mulheres, que mata os próprios filhos, que ataca os próprios filhos. É um ego descontrolado. Né? É isso que é o tanque de guerra. É o ego tanque de guerra. É o ego que tem a escritura sagrada na cabeça, né? É o terrorista, é o fanático, é o Trump, é tudo, né? É isso aí. Então isso vai queimar as bruxas, invade as Américas, e só podemos narrar isso através das imagens, né? Então o que podemos fazer com essa compreensão, a partir disso tudo que nós estamos vendo aqui, para terminar a nossa conversa de hoje, que abre a Clínica Teatro, né? Que recomeça o nosso serviço de promoção de saúde mental aqui no Rio de Janeiro. Como quieres moreno que venga a ferete, como quieres moreno que venga a ferete, como quieres moreno que venga a ferete, como quieres moreno que venga a ferete. Se tu madre no quiere, se tu madre no quiere, se tu madre no quiere ni conocerme. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera mucho más te quiero yo. Una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo. Y ahora que esta peluca, y ahora que esta peluca, Y ahora que esta peluca ya no te quiero. ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera mucho más te quiero yo. Y eran 3 y a las 4 de la mañana, y eran 3 y a las 4 de la mañana, y eran 3 y a las 4 de la mañana, y eran 3 y a las 4 de la mañana. Y te estuve esperando, y te estuve esperando, y te estuve esperando la camaguana. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas. Ay moreno, que poquito me quieres, ay salado, que poquito me amas.
yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera. Quiere que te quiera mucho más te quiero yo. Ai, eu tô no China toda nada. 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 Eu só quero um amor que dê prazer. 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 Ai, eu tô no China toda nada. Ai, eu tô no China toda nada. Que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera mucho más te quiero yo. Quiere que te quiera, que te quiera, que te quiera, quiere que te quiera mucho más te quiero yo. Ay, eu tô no China toda nada. Ai, eu tô no China, eu tô no China, eu tô no China, eu tô no China, eu tô. Então nós fizemos, né? Nós fizemos, não há como negar, não podemos negar nós próprios, não podemos negar nossa experiência. Esse é o livro que eu publiquei no Canadá, está publicado numa editora alemã também, online, está pedindo uma grana alta por ele. E eu vou traduzir para português em breve. E tá aí, tá tudo aí, né? Tá tudo, os princípios, a síntese foi feita, o diagnóstico está feito. Agora basta os clientes, os pacientes compreenderem, né, e executarem e a gente construir uma política verdadeira de saúde mental, né? Sair dessa lama que deu para sair antes, vai dar para sair agora. Ainda tivemos aí atualmente 6 teses de doutorado, né, junto com a minha em psiquiatria, Guilherme Gonçalves em sociologia, Felipe Malgado em antropologia, a Juliana Oliveira Campos em psicologia, o Luciano van der Goltz em antropologia, a Luísa em psicossociologia, está trabalhando no Dionísio de Montreal, é uma tese já de Montreal, e a 7ª tese nós estamos aguardando para ver quem vai sair, quem vai publicar. E é isso basicamente, o ódio que é derrotado pelo amor passa a ser amor, e o amor é assim maior que se o ódio não tivesse precedido, ou seja, no final ainda fica melhor. O amor ainda fica melhor, fica mais bonito, mais gostoso, mais interessante, mais potente, com mais alegria, e é isso que é a vida. A vida e a saúde mental é isso. Saúde e doença mental é a restrição, é a morte, né? Vamos aproveitar o nosso momento aqui na Terra. Muito obrigado e que seja uma boa temporada de trabalho aqui para nós no Rio de Janeiro e que a gente consiga produzir muito e consiga tirar muita gente dessa desesperança que é a doença mental para um estado de potência, como demonstra a experiência. Vamos em frente. Muito obrigado.